What's your favorite scary movie? Os filmes da franquia Premonição guardam muitos segredos escondidos, easter eggs que ninguém percebeu, referências aos outros filmes da franquia, números escondidos, prenúncios das mortes, músicas temáticas com letras irônicas, nomes que referenciam o mundo do terror e muito mais. E no nosso quadro Você Viu? Vou elencar todos os segredos escondidos de Premonição 4. Então fiquem ligados porque aqui temos mais de 70 easter eggs escondidos. Se ainda não me conhecem, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga. E estamos no Esquenta Premonição 6. Estou tendo uma premonição nesse exato momento de que até o final desse vídeo vocês vão dar um like, se inscreverem aqui no canal. Então bora começar com os easter eggs de Premonição 4. Começando com o acidente inicial, o autódromo em que acontece o acidente se chama McKinley Speedway, ou seja, se passa na mesma cidade de Premonição 3, em que temos a escola McKinley, onde os personagens do terceiro filme estudam, e também é o sobrenome do personagem Ian. E no autódromo, os personagens estão sentados na seção 180, o que sabemos que é o número da morte na franquia. E o carro que começa o acidente é o de número 6, que é o mesmo número da fileira em que Wendy e Kevin vão na montanha-russa. E no frame você consegue ver Cranes número 6, dando então 666, o número da besta, do diabo. E no primeiro filme, o Alex vê um carrinho antes de entrar no avião escrito 666. E no segundo filme temos a música Highway to Hell, sobre inferno. E no 3, o próprio diabo da montanha-russa aparece. Ou seja, no início aqui sempre temos referências ao diabo. E no shopping, bem no final do filme, nós vemos o modelo de brinquedo do mesmo carro com o número 6 do início do filme. E o cara que está controlando o carrinho de brinquedo está no painel da empresa Megatech, que aparece como um dos patrocinadores ali da corrida no autódromo no início do filme. E temos referências à Premonição 2, já que o mesmo diretor que dirigiu o segundo dirige também o quarto filme. Na lataria do carro 45, nós vemos escrito Bill Wall Letter, e o Evan em Premonição 2 usava uma camisa com essa mesma escrita no filme. E o cara racista de Premonição 4, o Carter, também usa a mesma camisa. Tanto o Evan quanto os caras racistas usam um colar bem parecido, uma espécie de anzol, e os dois acabam morrendo ali numa morte bem relacionada a fogo. E o mais interessante é que tanto a cena do autódromo quanto do cinema, nós temos fatos que se repetem. No autódromo, nós temos George pedindo o cara racista para tirar os pés da cadeira da frente. Sir, need you to move your foot. Thank you. E no cinema, temos o Lanterninha pedindo para alguém tirar os pés da poltrona. Sir, move your feet. No cinema, temos um celular que toca atrás da Laurie. E o toque é a mesma melodia que o racista assobia atrás de Laurie também lá no autódromo. Sir. O filme que estão assistindo no cinema há uma perseguição de carros. E claro que no autódromo nós temos o quê? Carros. E a explosão no carro do filme iria coincidir com a explosão do shopping. E no autódromo temos vários carros que explodem numa ação desenfreada ali. E depois do acidente, os personagens se juntam em uma cafeteria que se chama Death by Caffeine, ou seja, morte por cafeína. E é nesse exato lugar em que eles morrem lá no final do filme. E os nomes dos cafés todos estão relacionados com alguma coisa de morte, mortal, letal, última chance, coisas bem parecidas ali. E o Nick, ele vê escrito na mesa da cafeteria a frase "It's coming", está chegando. Claramente um prenúncio de que a morte está chegando para eles. E no final do filme, eles acabam nessa mesma cafeteria e a frase "It's coming" está
riscada, indicando que a morte não está chegando mais. Já está ali e os Krays morrem na cafeteria por um caminhão. E o mais interessante também, galera, é que todas as premonições em CGI ruim que o Nick tem das mortes, nós vemos um escrito escondido "It's here", está aqui. Então a morte avisou que estava chegando, e quando eles estão prestes já a morrer, ela já avisa que está aqui. E claro que a cafeteria faz referência à premonição, onde Alex e Claire estão conversando sobre os planos da morte e o local ali perto onde a Terry morre. Além de que também no final de Premonição e no final de Premonição 4, temos o trio sobrevivente sentados em um estabelecimento bebendo algo e comemorando que derrotaram a morte para logo depois, pelo menos um deles morrer. Em Premonição, nós temos o Alex, a Claire e o Carter em um bistrô na França tomando uma cerveja. E no 4, nós temos o Nick, Laurie e Janet na cafeteria tomando milkshake. E em ambas as cenas, nós temos um andaime que cai e causa o cataclisma da morte final. E antes das mortes deles também, ali perto da cafeteria, há uma placa na rua escrito Dead End, ou seja, rua sem saída. É um final sem saída para os nossos 3 personagens aqui em Premonição 4, indicando então que eles iriam morrer logo em seguida. E quando o Nick e a Laurie estão deixando a casa segura contra a morte, uma lâmina rola e cai em cima da foto dos dois, indicando que eles são os próximos. E o jeito que eles empacotam as coisas também lembra muito o Alex na cabana em Premonição 1, em que ele prepara o lugar anti-morte. E claro, galera, que nos créditos iniciais do filme nós temos referências às várias mortes da franquia em raio-x, como de Todd, Terry, Sra. Lilton, Billy de Premonição 1, Evan, Nora, Rory e Claire, e Eugene de Premonição 2, Ashley e Ashlyn, Frankie, Erin, Ian e Perry de Premonição 3. Esse filme seria o último filme da franquia, então presta homenagem a todos os outros filmes da franquia naquela época. E o mais legal de todos são os prenúncios de como as pessoas vão morrer. Como todos os outros filmes da franquia, aqui também temos esses prenúncios. Quando o Nick e a Laurie estão assistindo o noticiário, o Nick olha para uma mesinha de centro da sala e podemos ver no espelho o reflexo de um ventilador. E do lado, itens de beleza, incluindo uma escova de cabelo e do nada aleatório algumas pedras, o que indica a morte da mãe lá no salão de beleza. E antes então da mãe morrer no salão, ela diz para os filhos que vai manter os olhos neles. E logo depois, uma pedra atinge o seu olho, matando. E a morte da mãe lá no salão é muito parecida com a do Billy, que ele também teve um objeto arremessado que acaba matando ele lá no primeiro Premonição. E a bebida em que os filhos dela estão bebendo é a mesma que Ashley e Ashlyn estavam também bebendo em Premonição 3 antes delas morrerem. No recorte de jornal que Nick lê sobre a morte da Samantha, que é o nome da mãe, é dito que ela é de Lakeville, que é o mesmo nome do hospital de Premonição 2. E o nome do salão em que ela morre na porta se chama Dante's Salon, que referencia Dante Alighieri, que a gente conhece o famoso livro Inferno de Dante, que ele descreve como é o inferno. Então temos mais referência a inferno, diabo, fogo aqui neste filme. E na quase cena de morte de Janet, há algumas pistas também. O carro dela é quadradão e parece uma espécie de uma banheira gigante. Dentro do carro, nós conseguimos ver uns peixinhos e um patinho de plástico, indicando que o carro vai ser alagado exatamente como uma grande banheira. E ela pode se afogar nessa banheira, viu? E quando ela é resgatada, tem um carro de guincho da companhia Destiny Towning, que é a mesma companhia em que o Carter, o racista, trabalha. A gente consegue ver o caminhão ali na sua cena de morte. E claro, galera, que não podem faltar os números escondidos, como o famoso 180. As camisas dos filhos da mãe, da Samantha, têm escrito os números 29, que se você multiplicar os dois dá 180. É sobre isso. E como eu disse, os personagens estão sentados na seção 180 no autódromo no início lá do filme. O ônibus também que passa perto da cafeteria, lá no final do filme, tem o número 180 escrito no
teto. E nesse filme ele também traz os números 7, que é o número da sorte, e o 13, que é o número do azar, como os outros filmes da franquia também trouxeram. O canal de notícias que os personagens assistem sobre as informações, sobre as mortes e tudo, é o canal 7, que aparece muito na casa do Nick, da Laurie e também nas cenas da cafeteria. A sala de cinema em que o filme Lovelace Dying está passando é a de número 13. E podemos perceber que no pôster do filme tem um olho gigante, que pode significar as premonições dos visionários, que sempre depois que eles têm as visões, há um close-out vindo dos olhos deles. Então uma clara referência aqui aos próprios visionários da franquia. Mas além também, galera, dos números 7 e 13, o filme brinca também com a ideia de sorte e azar de outras maneiras, como por exemplo na morte do racista, onde temos uma ferradura que cai do carro e liga o som do rádio. E a ferradura já apareceu antes em Premonição 2. O Evan compra um anel de ferradura e no festival lá em Premonição 3 há uma pessoa forjando uma ferradura de ferro. A ferradura é um símbolo da sorte, mas na franquia Premonição já há um sinal de que alguma coisa muito errada vai acontecer em breve. Além disso, também temos a moeda da sorte de Hunt, que acaba caindo na piscina, o que resulta na morte dele sendo sugado pelo greno da piscina. Então é uma sorte que acaba virando um grande azar, resultando na morte dele. E nessa morte do Hunt também é bem parecida com uma cena em Premonição 2, que eu falei pra vocês lá no vídeo de Premonição 2. Quando o Tim estava na sala de espera do dentista, a gente vê um peixe no aquário que é sugado pelo duto de ar também. E é muito parecido exatamente com a morte do Hunt, que ele é sugado pelo duto de ar da piscina e morre. E a moeda também já apareceu lá em Premonição 3, quando o Kevin joga a moeda da sorte para ver quem iria com o Andy para o final da montanha-russa. É sorte ou é azar? É sorte ou é destino? Eu já falei isso aqui para vocês em vídeos anteriores. E outras referências também aos filmes anteriores, nós temos a piscina onde ocorre a morte do Hunt, que se chama Clear Rivers Water, claramente referenciando ao personagem Clear Rivers dos dois primeiros filmes. O George também tenta tirar a própria vida antes da hora, mas não consegue, assim como o Eugene em Premonição 2. Aqui também temos referências às cores da bandeira da França, o vermelho, branco e azul. No autódromo temos uma mulher com a roupa com essas cores. A ambulância que atinge e mata George também tem essas cores. E em Premonição 1, temos o voo 180 com essas cores também. Assim como o ônibus que mata Terry, o trem que causa a morte do Billy e em Premonição 3, o caminhão que causa a morte de Frank lá no drive-thru também tem essas cores. Ou seja, galera, se vocês virem algum meio de transporte que tem as cores vermelho, azul e branco, já correm léguas. Fogem, porque vai acontecer alguma coisa horrorosa ali, então já fogem. Além disso também temos o retorno da marca da cerveja famosa na franquia High Pale Ale, que aparece duas vezes, uma na cafeteria do lado da geladeira e outra na morte do racista, em que ele toma uma latinha no seu caminhão antes ali de morrer. E essa marca já apareceu em Premonição 2, na estrada, em Premonição 3, na cena do drive-thru, que temos um caminhão com essa marca de cerveja. Em Premonição 5 também o Nathan leva umas latinhas para os sobreviventes dessa marca também de cerveja. E também vemos no trailer de Premonição 6, no churrasco em família. E quando o Nick ali no final do filme tenta apagar o fogo com o extintor de incêndio, é muito parecido quando o Evan faz em Premonição 2, para poder salvar sua própria casa do incêndio também. E o Nick, quando ele é atacado por uma pistola de pregos, faz uma referência à morte de Erin, lá em Premonição 3, que ela morre exatamente por uma pistola de pregos lá na sua cabeça. E assim como nos filmes anteriores, os sobrenomes dos personagens fazem referências aos diretores de filmes de terror em preto e branco. Mas infelizmente esses sobrenomes não são mencionados no filme, mas podemos vê-los no roteiro original. Então vamos lá, galera. Nick O'Bannon referencia ao diretor Dan O'Bannon. Laurie Milligan referencia ao diretor Andy Milligan. Janet Cunningham referencia ao diretor Sean Cunningham, que dirigiu o primeiro filme Sexta-feira 13, lá de 1980. E Hunt
Wynorski referencia ao diretor Jim Wynorski. Ufa, galera, sim, são muitas referências e muitos easter eggs. Vocês conseguiram ver todos eles no filme? Gostaram dessas curiosidades? Tem algum easter egg que eu não comentei aqui, mas que vocês perceberam, que vocês também são ótimos para perceberem essas coisas? Comenta aqui então, galera. Mas eu acho que eu acertei, né? Eu acertei que vocês deram um like nesse vídeo e se inscreveram no canal aqui, galera. Já passamos mais de 1000 inscritos em menos de um mês de canal, então a gente tá bombando aqui. Muito obrigado, galera, por abraçarem esse canal aqui. Então fiquem comigo que estamos na reta final aqui do Esquenta Premonição 6. O filme tá quase chegando e em breve vamos começar um outro Esquenta que vocês vão gostar bastante, galera. Então até os próximos vídeos. Isso se sobrevivermos. Death doesn't like to be cheated.